Fala, galerinha! Estamos então de volta, tá? Olha, dessa vez eu não dei nenhum um espaçozinho maior, porque a minha internet hoje não está colaborando comigo. Quando ela está com uma conexão mais baixazinha, ela aparece para mim conexão instável, e ela já apareceu várias vezes hoje. Então, minha conexão hoje não é a de vocês, acredito eu. De fato, é a minha. Amores, vamos lá, sem demora. Mediação e conciliação, vocês vão assistir a aula. Audiência de mediação e de conciliação, nós já tratamos. O tópico, portanto, agora, a partir deste momento, é o da arbitragem. Bebês, tá aí uma coisa que eu amo e chama-se arbitragem. Arbitragem, juízo arbitral. Eu tinha uma colega, na verdade ainda tenho essa colega, né? Não é amiga, é colega. E ela virava para mim e dizia assim, ai, ela é aquele tipo de pessoa que é muito ligadinha em quem tem, como é que eu poderia dizer, em quem tem cargo, entendeu? Digamos assim, ela só queria namorar, o cara não precisava ser policial civil, ele tinha que ser delegado da Polícia Civil. Então, assim, ela só queria namorar o juiz, o promotor, tal. Ela queria alguém que bancasse ela. Aí ela vira para mim e diz assim, Ingrid, eu tô hiper mega ultra pau, é super feliz. Eu digo, por quê? Que bom que você tá feliz. Ela, porque eu tô namorando um juízo. Aí eu fiz assim, não, juízo não, deve ser porque você está namorando um juiz. E ele é uma pessoa bacana, gente boa. Eu até brinquei com ela, né? Eu disse assim, olha, o problema normalmente é que juiz, essa galerinha, se dedica demais ao trabalho, né? Ó quem tá falando. Mas casa de ferreiro, espeto de pau, e acaba não tendo tanto tempo assim para o relacionamento. Nessa conversa, ele me mostrou a carteira dele, ele integra lá uma câmara arbitral. Eu parei e falei para ele, disse, amiga, ele é um juiz arbitral, ele não é um juiz togado. E daí eu tive que explicar para ela a diferença entre um juiz arbitral e um juiz togado. Amores, o juiz arbitral é aquele que integra a Câmara de Arbitragem. Ele é regido por uma lei própria. Vou até digitar aqui para vocês. É essa lei aqui, ó. Lei 9.307, da época de Fernando Henrique Cardoso, como presidente, de 1996. Deixa eu só colocar aqui. Lei 9.307 de 1996. Esta é a lei da arbitragem, ok? Beleza? Massa. E aí eu fui explicar na prática que o juízo arbitral não tem os mesmos caracteres que o juiz togado, não tem os mesmos pressupostos, os mesmos requisitos. Por exemplo, não tem características como a inamovibilidade, a vitaliciedade, a irredutibilidade de subsídios. Não vai ganhar tão bem quanto o juiz togado, ou seja, não dispõe, digamos assim, dos mesmos pressupostos que o juiz togado. Acredite que depois da nossa conversa, ela terminou o afar lá, ela estava com o paquerinha dela, só porque o bendito do rapaz era um juiz arbitral, não era o juiz de direito, não era o juiz togado. Amores, eu começo contando essa historinha para vocês, porque a arbitragem ela é compreendida como uma das formas de autocomposição, uma forma alternativa para solucionar o conflito. Regido pela Lei 9.307, de 1996, o que eu quero que vocês entendam é que, na arbitragem, as partes elas irão escolher o juiz arbitral ou a Câmara composta pelos juízes arbitrais que irão julgar aquela lide, aquela controvérsia, aquele desentendimento, ok? E tem mais. O que o juiz arbitral sentenciar, o que ele decidir, isto valerá para ambas as partes com a força de uma sentença de um juiz de direito. Pronto? Para tudo. Eu acho que você não me entendeu. Eu acho que você não me entendeu.
pessoal falou aqui, travou legal. Deixa eu voltar aqui. Espera. Eu estou falando da força da sentença do juiz togado, da força da sentença do juiz togado, que é o juiz do direito, que é igual à força da sentença do juiz arbitral, ok? O que eu estou dizendo é, vê se agora melhorou. O que eu estou dizendo é, aquilo que o juiz arbitral, ele decide, isso é de suma importância, isto vale com a mesma força de uma sentença emanada por um juiz de direito. Amores, percebam que a doutrina e a jurisprudência começaram a se degladiar e começaram a perguntar qual a natureza jurídica da arbitragem. Para vocês terem ideia, essa foi a pergunta para a magistratura, segunda fase do Tribunal de Justiça aí de Minas Gerais. Vou escrever aqui a pergunta. Se liga na pergunta, hein? Esta perguntinha pode estar na nossa prova. Qual a natureza jurídica da arbitragem? Por que isso é importante? Eu me faço entender. Perceba que os doutrinadores, eles discutiam se a arbitragem, ela possuía ou ela possui uma natureza de um equivalente jurisdicional, ou seja, não é da jurisdição, não integra a jurisdição, mas se trata de um equivalente jurisdicional. Por exemplo, uma mediação realizada no âmbito cartorário, no âmbito extrajudicial. A gente está falando de um exemplo, deixa eu escrever aqui para vocês, de um exemplo de um equivalente jurisdicional. Ou seja, a pergunta é, a arbitragem é um equivalente jurisdicional? Ou a arbitragem, ela integra, né, ela vai integrar a jurisdição estatal propriamente dita? Em qual desses aspectos que eu colocarei a arbitragem? Onde é que eu vou posicioná-la? E daí eu quero que vocês me entendam. Se eu digo que a arbitragem ela é um equivalente jurisdicional, eu digo, olha, a arbitragem ela é um equivalente jurisdicional porque só, pensa comigo, raciocina, só quem integra a jurisdição é o poder estatal, é o Estado juiz. E na arbitragem, o árbitro, o juízo arbitral, não pertence ao quadro do Estado, bebê. Você pode ser juiz arbitral. Eu posso ser juiz arbitral. Para ser juiz arbitral, você não tem que ser bacharel em direito. Para ser juiz arbitral, você nem sequer necessita ter uma graduação, um ensino superior. Isso não é exigido. O que é exigido do árbitro? Né? Como é que faz para que eu me torne um árbitro? É simples. Você vai se inscrever em um curso de arbitragem devidamente habilitado por uma câmara arbitral e você vai se registrar na câmara arbitral. Você faz o curso e você se registra. Então, não existe esse requisito de ter que ser bacharel em direito, de ter que ser advogado, de ter graduação em qualquer nível superior a pelo menos 2 anos, não existe. Com a medida do tempo, o árbitro ele vai se aperfeiçoando. Até porque, segundo a Lei 9.307 de 1996, ou ele vai ter que decidir, olha para mim, conforme o direito, o que diz a lei, ou ele vai decidir conforme a equidade. Sabe aquela ideia de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus? Eu vou repartir por meio da igualdade. Eu não vou observar o pacto da sum servanda. Aquilo que as partes pactuaram deve prevalecer. Eu não vou observar a teoria da imprevisão do direito civil. Eu não vou observar uma hipossuficiência econômica técnica do empregado.
perante o empregador. Eu não vou observar que o consumidor ele está completamente vulnerável diante do fornecedor. Ou eu vou decidir pelo direito, ou eu vou decidir pela equidade. Esse é o papel do árbitro. Então, perceba, a arbitragem, olha para mim, presta atenção, eu vou repetir. A arbitragem, ela poderia ser compreendida como equivalente jurisdicional, porque, apesar da sentença do árbitro produzir os mesmos efeitos da sentença do juiz de direito, mas essa sentença, ela permanece sendo emanada, proferida, realizada por um particular que foi posto como juízo arbitral. E esse particular não é o Estado juiz. Por isso que, olha para mim, isso é importante, aqueles doutrinadores que defendem que a arbitragem é um equivalente jurisdicional dizem: a arbitragem não pode ser jurisdição estatal, porque só quem é jurisdição estatal é quem integra, é quem faz parte do Estado juiz. Como o juízo arbitral é um particular designado para isso, que realiza um curso, que se cadastra na Câmara Arbitral, esse particular não é o Estado juiz. Então, eu tenho que classificar a arbitragem como um equivalente jurisdicional. Beleza? Sucesso? Massa. Amores, na outra ponta, se liga. Na outra ponta, nós temos doutrinadores que dizem: deixa eu te contar, nada disso, bebê. A arbitragem não dá para ser um equivalente jurisdicional, porque equivalente jurisdicional é conciliação realizada naqueles balcões de justiça e cidadania, sabe? Não dá para dizer que equivalente jurisdicional, porque equivalente jurisdicional é mediação realizada por advogados. Equivalente jurisdicional é mediação realizada em cartório. Ou seja, são instrumentos que são gerados, mas que não possuem a força da sentença de um juiz de direito. Presta atenção. O que torna a arbitragem única? Eu vou te explicar uma coisa, nunca mais, promete para mim que nunca mais você vai esquecer. O que torna a arbitragem única? Por que existem doutrinadores que defendem que a arbitragem não é zorra de equivalente jurisdicional, que é jurisdição estatal? Pelo seguinte, olha para mim. A professora Ingrid está a caminho de Nanuque para dar aula e ela é multada, isso mesmo, ela é multada justamente ali pelo pessoal do trânsito, eu não sei qual a nomenclatura do órgão municipal do município de Nanuque, Minas Gerais. Eu sou multada. Eu cometo uma infração de trânsito e eu sou multada. Multada porque estacionei em local indevido, proibido. Amores, ao ser multada, eu posso recorrer? Posso. O Código de Trânsito Brasileiro me permite isso. Eu vou recorrer para uma instância superior, uma junta administrativa de recursos interpostos, o JAI, e posso ainda recorrer a uma instância superior até chegar ali ao DENATRAN. Amores, eu vou recorrer. Vai chegar de tal sorte, de tal modo, que eu vou fazer o que a gente denomina, e você nunca ouviu falar isso, por isso abra sua mente, abra o seu coração, olha que coisa linda, o que a gente chama de coisa julgada administrativa. Ó, estou quebrando o seu paradigma. Eu imaginava que a gente só tinha coisa julgada estatal. Não, bebê. Nós temos coisa julgada na seara administrativa. Ou seja, eu vou recorrendo. Colocaram aqui para mim, em Nanuque, o nome é Altran. Obrigada, Carlos. Altran não, Sutran. Sutran, deve ser uma superintendênciazinha municipal de trânsito. Sutran. Obrigada, Carlos. Então, imagina que a PRO lá é multada pela Sutran. Eu posso recorrer? Posso. Claro que eu posso recorrer, porque eu tenho direito, perceba, ao princípio da ampla defesa,
ao princípio do contraditório, do devido processo legal, inclusive na seara administrativa. Então, eu vou poder recorrer, de tal sorte que vai chegar a uma instância que eu não vou conseguir mais recorrer e que vai transitar, vai fazer coisa em julgado. Ou seja, eu vou fazer essa coisa em julgado administrativo. O Carlos colocou, a gente recorre ao Jair do Sutran. Perfeito. Então, da Sutran, eu vou lá, dessa superintendência, vou para o Jair. Do Jair eu ainda consigo recorrer mais uma vez. E aí eu vou ter a minha coisa julgada administrativa. Carlos, John, Giovana, Moroni, Bittencourt, presta atenção. Fiz coisa julgada administrativa, não fiz? Fiz. Fiz, não fiz? Fiz. A minha pergunta é, eu posso rediscutir isso perante o Poder Judiciário? Pode. Então, amores, eu vou dar agora outra informação para vocês. A coisa julgada administrativa no Brasil, Eli Lopes Meireles fala sobre isso, a coisa julgada administrativa no Brasil submete à apreciação do Poder Judiciário. Olha que lindo. Então, presta atenção, saiu publicado um edital da Polícia Militar, dizendo, olha, só pode tal idade até tal idade para que as pessoas possam concorrer. E aí o candidato é aprovado, na hora de tomar posse, ser investido, você não preencheu o requisito do edital. O que ele faz? Ele não se conforma com a coisa julgada administrativa, ainda que ele tenha recorrido administrativamente, e ele submete aquela questão, aquela lide ao Poder Judiciário. E, por vezes, o Poder Judiciário atropela o administrativo e diz, não, peraí, para ser policial, o cara tem melhor boa forma do que eu, não tem nenhum problema. Você quer ver outra situação que é muito comum? Gente, quem nunca ouviu falar disso, pelo amor de Deus? Quantas vezes os clientes procuram os advogados só para poder recorrer na seara tributária? Então, eu sou uma empresa, eu estou devendo PIS, CSLL, tributos federais, beleza? COFINS. E como eu sei que eu sou devedor, sabe o que eu faço? Eu vou recorrer na seara administrativa. E daí, como eu estou recorrendo na seara administrativa, vê se o áudio melhorou para vocês. Como eu estou recorrendo na seara administrativa, eu chego aí até o Conselho de Contribuintes, perante a Supersecretaria da Receita Federal. E se eu consigo ali a suspensão, percebam, se eu consigo ali a suspensão daquele crédito tributário, depois disso tudo, se eu venho a perder o meu desejo, o meu objetivo, eu ainda posso vir judicialmente e intentar uma ação judicial, ok? Beleza quanto a isso? Disseram aqui para mim, tá falhando muito, está travando. Meu povo, me dá só um minutinho, deixa eu ver aqui se é uma questão da internet, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisinha para ver aqui se dá para dar uma melhorada. O fone eu consegui aumentar aqui, pronto. Vamos ver. Eu acho que agora vai dar uma melhorada. Aumentei o som, tá? Amores, então, como eu estava falando, essa coisa julgada administrativa no Brasil se submete a coisa julgada judicial. Por exemplo, quando a gente está na França, a coisa julgada administrativa não se submete a coisa julgada judicial. Também não na Espanha. O administrativo tem o mesmo efeito e o mesmo poderio que o Poder Judiciário. Aqui no Brasil, não. Perceba que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988, traz a premissa de que nada, absolutamente nada, poderá ser afastado da apreciação do Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nenhuma ameaça
tá? De lesão ao direito ou nenhuma lesão ao direito. Então, meu povo, percebam que a coisa julgada administrativa se submete à coisa julgada judicial. O tributário, o financeiro, o administrativo, todo mundo vai se submeter. Só que a gente tem uma exceção. Que exceção é essa? A arbitragem. Então, por isso, eu quero que vocês escrevam aí para mim, por favor. Eu quero que vocês anotem que a arbitragem, presta atenção, a arbitragem se constitui em uma exceção porque a sentença do juízo arbitral não irá se submeter ao poder judiciário, ok? Não terá que ser submetida ao poder judiciário. Então, perceba aqui, da sentença do juízo arbitral, eu não vou ter que homologar perante o poder judiciário. Não. Eu quero que vocês escrevam que a força da sentença do juízo arbitral, será a mesma da força da sentença do juiz de direito. Ô, Pró, o que você está querendo dizer com força? Esta força, eu estou me referindo aos caracteres da jurisdição, que a gente viu lá no iniciozinho. Lembra dos caracteres da jurisdição? Que só quem possui é a jurisdição estatal. Quais são os caracteres da jurisdição, minha pró? Ou seja, o que a sentença, ela conta, essa sentença do juízo estatal? Ela conta com a inamovibilidade, ok? Ela conta, isso é de suma importância, com a coercibilidade. Ela conta com a autoexecutoriedade, tá certo? Ela conta, isso é muito, mas muito importante, com a definitividade. Ela conta com a imutabilidade. Então, olha que coisa sensacional. Pró, eu tenho aqui uma decisão proferida pela Receita Federal. Essa decisão proferida no âmbito administrativo, ela possui, Giovana, Moroni, Bittencourt, Rivaldo, Israel, essa decisão, ela possui os caracteres da jurisdição? Não. Ela é, por acaso, definitiva? Não. Eu posso desfazer completamente, passar por cima dela, atropelar por meio do Poder Judiciário. Ela é autoexecutória? Bom, eu até posso dizer que é. Ela é coercitiva? Até posso dizer que é. Mas definitiva e imutável, não. Quem é que vai ser definitivo? Quem é que vai ser imutável? É a decisão do Poder Judiciário. E o que eu estou te dizendo é que quando você lê a lei da arbitragem, a lei 9.307 de 96, uma lei muito gostosa de ser lida, sofreu diversas alterações no ano de 2015, você vai perceber que a sentença do juízo arbitral possui as mesmas características da sentença do juiz de direito. Então, bota na zorra da sua cabeça que quando o juiz arbitral profere a sentença, ela é inamovível, ela é, além disso, definitiva, além disso, ela é autoexecutória, além disso, ela é coercitiva, além disso, ela é imutável. Ela possui todos os caracteres da jurisdição. Porra, Pró, então é sensacional. É sensacional. Mas minha Pró, então por que a arbitragem não pegou? Você já parou para fazer essa pergunta, mãe? Por que a arbitragem não pegou? Amores, quando você vai lá a partir do artigo 30, mais ou menos, da Lei 9.307 de 1996, ela fala de que, iniciado o processo da arbitragem, até que seja proferida a sentença, não pode ultrapassar 6 meses. Ou seja, a arbitragem é muito célere, a arbitragem é muito rápida, é fugaz. Na arbitragem, a gente praticamente só tem
recurso se ocorreu algum erro material, algo a ser sanado por uma omissão. Não existe 9 espécies de recursos como a gente tem no CPC. Então, o prazo para se proferir uma sentença, e acredite, esse prazo é cumprido, tá? Prazo para proferir sentença no juízo arbitral é de 6 meses no máximo, tá? E este prazo, ele é cumprido, 6 meses no máximo. Eu só vou poder recorrer se ocorreu um erro material ou para sanar alguma obscuridade, uma omissão ou contradição. Vou colocar aqui as partes, anotem para mim, por favor. As partes somente poderão recorrer caso haja erro material, omissão, né? Um erro material, um erro de cálculo. Ah, eu calculei que 10 vezes 20, ele falou que era 10 vezes 20, mas o resultado ele deu errado. Uma omissão, era para ele decidir sobre tal ponto. Ele decidiu sobre A, sobre B, sobre C, mas não decidiu sobre o ponto D. Ele foi omisso. Se ocorre uma contradição, você lê a sentença do juiz arbitral, você diz, porra, tô ganhando. Quando chega no final, ele diz, apesar disso tudo, você não tem direito. Ele passa 90% da sentença dizendo que eu tenho direito, e no final ele diz que eu não tenho direito, e eu não tenho direito. Não existe uma coerência interna na sentença do juiz arbitral. Omissão, contradição ou até mesmo a obscuridade. Amores, o meu juiz arbitral, ele fala latim. Uau! E ele resolve proferir na sentença, coloca tanto latim, que eu digo, eita lasqueira, eu não sei se eu ganhei, eu não sei se eu perdi. Vou ter que chamar aqui um tradutor para traduzir, para saber se eu ganhei ou se eu perdi. Né? É uma sentença obscura. Fora essas hipóteses, a sentença do juízo arbitral não é passível de recurso. Vou repetir. Acorda, bebê. Fora essas hipóteses, a sentença do juízo arbitral não é passível de recurso. Porra, minha pró, então deixa eu ver se eu entendi. As partes podem optar pelo juízo arbitral? Podem. Podem escolher uma pessoa que tem ali uma reputação ilibada, isso. Que tem um notório saber, isso. Beleza. Essa é a ideia dos caracteres para que você seja um árbitro. Você tem um notório saber, você tem uma reputação ilibada. Não demora mais do que 6 meses. Depois a parte vai ter que aceitar, não vai poder recorrer, não vai poder dizer não concordo. Então, por que a arbitragem não pegou no Brasil? Gente, por que Rivaldo está todo mundo só ouvindo falar da arbitragem agora com o CPC 2015? Amores, presta atenção. A arbitragem não pegou no Brasil. Sabe aquilo que a gente disse que ainda não pegou? Talvez pegue a partir de agora, em virtude das custas. Isso mesmo. Só quem acessava a arbitragem nos idos dos anos 2000 era a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, grandes empresas públicas federais, sociedades de economia mista, a Petrobras no seu auge de ouro. Por quê? Porque as custas eram e continuam sendo extremamente caras. Para vocês terem ideia, de 6 até 8 vezes mais do que aquilo que você paga perante o Poder Judiciário. Portanto, em virtude das custas não serem acessíveis, foi por isso que a arbitragem, cadê vocês? Aqui vocês. Foi por isso que a arbitragem não pegou com tanta força no Brasil. Talvez a partir de agora, do conhecimento, venha a pegar mais no Brasil, tá? Então, o que é necessário? Aí você pode colocar requisitos para se tornar árbitro. Requisitos para se tornar um árbitro. Quais são os requisitos, minha pró? Bom, você tem que ser um agente capaz, né? Você tem que ser um agente capaz, mas você não precisa ter uma graduação completa, você não precisa ser bacharel em direito, não precisa ser advogado, você precisa fazer um curso de juiz arbitral em uma instituição credenciada para isso.
cuidado, existem muitas instituições cometendo fraudes, tá? Falcatrua, tem que ter cuidado, tem que saber que se trata de uma instituição séria e você se filiar, você se cadastrar na Câmara Arbitral. Lembrando que na arbitragem ela vai se dividir em cláusula compromissória, arbitragem, cláusula compromissória de arbitragem ou convenção de arbitragem, tá? Pro, repete para mim. Repito. Cláusula compromissória de arbitragem ou convenção de arbitragem. Moroni, Bittencourt, quando é que eu vou saber que é um ou quando eu vou saber que é outro? Simples. Bebês, no primeiro, que é a cláusula compromissória da arbitragem, pense assim. A cláusula compromissória, ela é estipulada em um contrato antecedendo o conflito. Então, no caso do primeiro, que é a cláusula compromissória de arbitragem, ela antecede o conflito. Então, em um contrato, por exemplo, um contrato de honorários advocatícios entre advogado e cliente, sapiente, sabendo de que no futuro a gente pode vir a discutir por alguma das cláusulas, pagamento, se o advogado atuou de forma correta ou não, eu posso dizer, olha, pactuam as partes, contratante e contratado, e se houver algum dissensio, alguma lide, alguma discussão a respeito da interpretação, da aplicabilidade, é gostoso direito, hein, bebê? Ou da eficácia de dita cláusula, que optam, neste momento, pela resolução de dito conflito através da arbitragem, renunciando, portanto, ao poder de acessar o poder judiciário local. Então, eu fico com a arbitragem em detrimento do poder judiciário. Neste momento, acorda, na cláusula compromissória da arbitragem, eu já posso escolher até o árbitro. Eu vou dizer, olha, para árbitro, eu vou querer aqui a professora Marluce, porque ela é brocadora em filosofia do direito. Porra, a mulher é uma monstra. Então, eu vou querer ela. Você topa a parte, topa, ela é imparcial. Ela tem uma conduta que ninguém pode falar zorra nenhuma. A mulher é aquilo ali mesmo, sabe? Não fica medindo palavras para ninguém. O que ela tem que dizer, ela diz. Tem uma reputação ilibada, não baixa a cabeça para ninguém. E na área dela, ela entende. Topou, colocou por escrito. O que é isso? Cláusula compromissória de arbitragem. Por quê? Porque eu estou antecedendo o conflito. Posso escolher o árbitro, posso escolher a Câmara, não tem nenhum problema. Segunda opção. O conflito já aconteceu, já deu merda. Sabe aquela coisa quando você diz assim, ei, lascou-se. O conflito já aconteceu ou está acontecendo? É agora, é neste momento. E aí, o que a gente faz? A gente vai para o segundo. A gente vai colocar no papel que está renunciando ao poder judiciário e, por isso, está optando pela convenção de arbitragem. Pode já escolher mais uma vez o árbitro, a Câmara Arbitral ou não, tá? Ou a gente vai lá e vai ser distribuído entre os juízos arbitrais. Não tem nenhum problema. Também, na cláusula compromissória de arbitragem ou na convenção de arbitragem, a gente vai dizer assim, olha, eu quero que este conflito, esta lide, esta briga, ela seja decidida ou pelo direito. O que é ser decidido pelo direito? O que a lei diz? O Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Tributário, a parte de empresarial foi para o Código Civil. O que a lei diz a esse respeito? A consolidação das leis trabalhistas ou pela equidade? Posso, não tem nenhum problema. Só existe uma única ressalva, tá? Vou colocar aqui uma exceção. A exceção só vai ser cabível para a administração pública, beleza? A administração pública, lá quando você vai para o artigo 3º da Lei 9.307 de 1996, a administração pública não poderá optar pela equidade, beleza? Não poderá optar pela equidade. Para ela, só vai poder ser pelo direito e vai se reger pelo princípio da publicidade. E rege-se pelo princípio da publicidade. A bem da verdade, a gente está aí adequando, né, a lei da arbitragem aos ditames, aos princípios da
administração pública, ok? Amores, vocês vão parar para ler a Lei 9.307 de 1996. É uma lei muito gostosinha. Vocês vão ver que é muito tranquila. Vocês podem pensar no futuro, inclusive, em atuarem não só como mediador, que aí eu já expliquei na aula passada, como se tornar um conciliador, ou até mesmo um árbitro, e fazer disso uma segunda forma de ocupação. Mediadores, conciliadores, árbitros são bem quistos na sociedade, porque atuam com o papel de quem tem conhecimento, de quem tem saber. E a tese é de que possuem uma reputação ilibada. Perceba que para os árbitros aplicam-se as hipóteses de impedimento e suspeição do magistrado, tá? Então, aquelas hipóteses de impedimento e de suspeição, não é suspensa, tá, bebê? É de suspeição do magistrado, que estão previstos nos artigos 144 e 145 do CPC 2015, também se aplicam ao árbitro. Essas hipóteses eu explico detalhadamente na aula de mediação e conciliação, porque também se aplicam ao mediador e conciliador. Então, lá eu digo o que é impedimento, lá eu digo o que é suspeição, quais são as hipóteses de um e de outro, como se aplica a regrinha. Como eu só tenho 2 minutos e 38, eu só quero voltar para responder aquela primeira pergunta. Você lembra daquela pergunta inicial da nossa aula? Qual a natureza jurídica da arbitragem? Se ela se trata de um equivalente jurisdicional, como já aduzia aí o professor Fred Didier, ou se, na verdade, ela é uma verdadeira jurisdição estatal, como defende o professor Daniel Assunção. E agora eu vou, se vocês me permitirem, eu gostaria de mostrar para vocês aquilo que eu aprendi, uma das maiores lições do direito, que é o seguinte. Vou escrever. Quando a gente não sabe, a gente inventa. Hã? Kuma? É isso mesmo. Amores, a ministra Nancy Andrini, do Superior Tribunal de Justiça, fez isso no ano de 2013. No ano de 2013, o STJ disse que a natureza jurídica da arbitragem é a de jurisdição privada. Pronto. Não é equivalente jurisdicional, disse a ministra Nancy Andrini, do Superior Tribunal de Justiça, porque a arbitragem produz todos os efeitos de uma sentença que emana da jurisdição estatal. Portanto, ela produz uma sentença, o juiz arbitral, ela produz uma sentença que é coercitiva, que é autoexecutória, que é definitiva, ela produz uma sentença que é imutável. Portanto, ela dispõe de características da jurisdição estatal, mas, por sua vez, ela também não se trata de uma jurisdição estatal, porque ela é exercida por um particular que fez um curso, que está cadastrado para isso. O que ela é, então? Se ela não é equivalente jurisdicional, se ela não é jurisdição estatal, pronto, ela está no meio termo. Eu crio, eu invento. Jurisdição privada. O Superior Tribunal de Justiça disse, a gente, Heil Hitler, brincadeiras, tá, meu povo? A gente diz um amém. Qual a natureza jurídica da arbitragem? Jurisdição privada. Isso vai estar na nossa prova. Anota aí, Superior Tribunal de Justiça, ano de 2013. Beleza, meu povo? Menos de um minutinho para acabar a nossa